começando aqui pela TVC, através dos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de 30 de maio de 2014, estamos aqui pela TVC para lhe apresentar mais um programa de TV do SIMP. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aqui pela TVC todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. E depois que esse programa aqui vai ao ar ao vivo, disponibilizamos a sua reprise, a sua gravação, através de todas as mídias eletrônicas do SIMP. Então, hoje aqui na apresentação com você, até às 20 horas, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários, e você aí na sua casa nos prestigiando com a sua audiência. Lembramos a você que o nosso programa de hoje tem muitos informes, temos mais de 6 vídeos para apresentá-los, e não só das atividades que ocorreram ao longo das semanas, mas também informes que atingem determinados segmentos da categoria dos municipários, né, e são informes em nível nacional e que, na verdade, são ótimas notícias para várias categorias. Então, você que é servidor público, que é municipário, né, fique conosco aí até às 20 horas. Lembrando que o SIMP, ao longo da semana que vem produzindo as suas matérias, as suas informações, sempre tenta deixar você atualizado através das suas mídias eletrônicas. Então, você olhando aí no rodapé do seu televisor, encontrará todas as nossas mídias. Então, acesse lá o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. No nosso site, você irá verificar que, quando você o acessa, lá no canto superior esquerdo, para quem acessa o site, ali sempre tem o último programa de TV do SIMP. Então, toda vez que você aí perdeu o nosso programa ao vivo, aqui pela TVC, ou você deseja rever algum programa, é simples. Basta você apenas acessar o site e ali vai estar, a partir de segunda, terça-feira, sempre postado o vídeo do último programa de TV. E também ali são registradas, né, todas as nossas matérias. Já o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br, é através dele que todos os e-mails que temos cadastrados conosco, que hoje totalizam mais de 1.500, recebem essas matérias, essas informações em primeira mão. Então, se você quiser receber aí na sua caixa de entrada as matérias e informações do SIMP, de forma ágil, rápida, antes mesmo de chegar estas matérias e informações à imprensa, basta você pedir para que a gente cadastre o seu e-mail. Para aqueles que utilizam o Twitter, para seguir os passos da entidade SIMP, basta você nos achar lá por twitter.com/simpelotas. Você nos seguirá através disto. E também o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Lá constam também todos os vídeos que produzimos, seja aqui nos nossos programas de TVs, seja em assembleias, paralisações, manifestações, enfim. Então, vários vídeos encontram-se registrados no canal de vídeos do SIMP no YouTube. E também, se você desejar curtir, compartilhar, comentar as nossas matérias e informações pelo Facebook, você nos acha por SIMP Pelotas. Então, tem vários elementos aí, várias ferramentas eletrônicas para você contactar conosco e também ficar por dentro do dia a dia da vida dos municipários de Pelotas. E para você participar conosco aqui ao vivo, até às 20 horas, isso se dá através do envio de mensagens de texto. Então, se você quiser sugerir, criticar, tirar as suas dúvidas, envie a sua mensagem para o 9122-8820. O número aí que está na tela, que vai acompanhar você durante toda a programação, para você interagir conosco e, claro, acaba ajudando na construção deste programa. Bom, pessoal, como lhes falei, temos muitos informes, bastante mesmo, aqui a pauta está bastante extensa, então a gente vai tentar ser bastante objetivo para que nesta 1 hora de programa possamos fazer render, né, esses informes, atingir a todos, né, que assistem a nossa programação, e também para aqueles que participaram, direta ou indiretamente, de todas as atividades desencadeadas ao longo dessa semana,
vão poder aí, né, aqueles que participaram, provavelmente se visualizarem, né, já que estamos trazendo aí os vídeos de tudo que ocorreu ao longo da semana, inclusive de hoje pela manhã e agora no final da tarde. Há pouco mais de 1h30 atrás, deu tempo da gente fazer a edição e trazer para vocês as informações. Primeiramente, pessoal, quero deixar um grande abraço para o meu querido colega, o João Mastrantônio, que lá no finalzinho do programa passado, ele mandou uma mensagem de texto dizendo que tentaria nos visitar por essa semana lá no SIMP, para conhecer a sede nova, para conhecer a nova casa lá. Eu creio que o João possivelmente não tenha ido, até porque eu não ouvi. Mas eu não poderia até mesmo quase ter visto, porque, pelo menos eu, particularmente falando, além dos outros diretores do SIMP, mas todos nós estávamos aí mais fora do SIMP, da sede do SIMP, do que lá dentro, em virtude aí das paralisações, mobilizações e demais atividades. E como as secretárias não me deram nenhum tipo de recado, eu creio aí que o João não tenha tido a possibilidade, mas é um querido colega, está sempre aí nos assistindo, E se tu não pôde ir lá, João, fico aguardando a tua visita lá para conhecer a nossa nova sede. Quem foi, de fato, hoje à tarde conhecer a nossa nova sede foi a nossa querida companheira e colega que está sempre nos assistindo aqui pela TVC, prestigiando com a sua audiência, é a querida Laura. Laura, um beijão para ti, foi um grande prazer ter te conhecido pessoalmente, A Laura é uma participante assídua aqui do nosso programa, é servidora há mais de 33 anos na prefeitura, mas eu não tinha tido ainda o prazer de conhecê-la. Mas há tanto tempo a Laura participa e a gente troca informações pelo celular, informações relativas ao sindicato, ao dia a dia, e parecia até que eu a conhecia de longa data. Então foi um prazer, com certeza a Laura está aí nos assistindo, Laura? E que bom que tu ficasses feliz de conhecer a tua casa, já que a Laura é sócia, contribuiu para aquele desenvolvimento, para aquele progresso e gostou muito quando esteve nos visitando hoje, conhecendo a casa dela, a casa dos municipários, muito bem construída e é um ótimo local para poder receber de uma maneira justa, de receber de uma maneira confortável todos os trabalhadores. Haja vista que, ao longo dos 25 anos de existência do SIMP, o SIMP sempre funcionou em anexo ao prédio da Secretaria Municipal de Educação. Claro, por não ser um prédio próprio, cedido, não tínhamos como fazer alterações naquele prédio, e ali era muito restrito, embora muito comprido aquele local ali da Anchieta, mas possui apenas um banheiro, só tinham 3, 4 salas individuais, mas uma já era ocupada pelo gabinete odontológico, outras 2 salas eram minúsculas, era impossível de ter um atendimento mais personalizado. O próprio departamento ali de tesouraria, de consignações em folha, era uma sala muito pequena, não tinha janela, não tinha nada, e hoje possuímos uma sede bem grande, com várias salas exclusivas para atendimento, seja jurídico, odontológico, clínico geral, uma ampla sala da direção para reuniões, uma área aberta para aqueles que desejam ali fumar, ficar dentro ali da área do próprio sindicato. Tivemos também, ao longo do período, quando a gente foi construindo, criando novas salas que não tínhamos como depósito para guardar materiais, sejam faixas, cartazes, documentos, e também hoje lá na nova sede nós temos 3 banheiros, um deles totalmente adaptado para portadores de deficiência. Então, isso fez com que motivasse não só a direção, que conseguiu ter esse êxito, mas motiva mais a nós ver os colegas municipários, principalmente os sócios, porque são eles que contribuem, ao visitar, ficarem bastante felizes ao ver a obra e toda a construção lá. Eu já recebi uma mensagem aqui do final 9455. Boa noite, Tiago. Quero saber se quem está de licença de saúde, creio eu, LS, tem que pagar paralisação. Abraço. Claro que não, colega.
quem está em licença de saúde não tem que compensar depois a paralisação, porque é licença de saúde, é uma licença legalmente prevista, né? Então o colega que estiver sob licença de saúde nunca tem como constar no seu ponto a palavra paralisação, porque se a pessoa se encontra em licença, ela já não vai nem no local de trabalho, nem colocar no ponto paralisação. E também o chefe de setor, o setor de recursos humanos, ele tem que ter a informação da biometria médica, já que para o servidor se afastar, ele entrega o atestado junto à biometria médica, e em se tratando de licença de saúde, foi submetido a uma perícia médica, né? Então a biometria, o departamento de biometria, ele sendo informado disso, óbvio, né, que a própria secretaria, ao informar a efetividade do servidor para a Secretaria de Administração, que é quem faz a folha, o pagamento, tem que constar ali informação que dias tais o servidor encontra-se sob licença de saúde. Então não tem como correr esse risco. Boa noite na audiência, a Otília Coelho, do bairro Belisco. Pô, Otília, boa noite, um beijão para ti. Fazia tempo que a dona Otília não participava, né, aqui do nosso programa ao vivo. Estendo o convite para vocês ficarem conosco, porque hoje nós temos bastante coisa interessante aqui, né, muitos vídeos para mostrar para vocês, e eu agora já vou de bate-pronto para os informes, até para vocês poderem acompanhar, que 1 hora realmente é pouco, né? A gente termina o programa de TV e eu recebo várias mensagens aqui das pessoas até pedindo se a gente tivesse a possibilidade de ter 2 horas de programa, porque realmente 1 hora é curtinho, até porque temos muitas informações, né, muitos assuntos em pauta que não só são importantes para a própria categoria dos servidores da Prefeitura, mas para a comunidade, pois ela é que recebe os nossos serviços. Então vamos lá, pessoal. O primeiro informe aqui que eu quero dar, e a gente já fez esse comunicado oficial, né? O SIMP, na verdade, deveria estar hoje, amanhã e depois de amanhã em Porto Alegre para participar da etapa estadual do encontro, futuramente Encontro Nacional de Educação, né? E justificando a ausência da nossa presidente, a Tatiane Lopes Rodrigues, que participou aqui diretamente da etapa municipal, né? Em virtude aí da nossa categoria de municipários se encontrar em plena mobilização, e ainda teremos já aí a assembleia de segunda-feira, onde já há um indicativo de greve aprovado, e outras situações que a gente ao longo do final de semana vamos ter que estar desenvolvendo em virtude da assembleia de segunda, não será possível, né, o SIMP, através da sua presidente, estar presente lá em Porto Alegre nesse final de semana. Mas a gente manifestou nosso total apoio, né, a todas as demais entidades que fizeram conosco aqui a etapa municipal, né, sejam os representantes dos movimentos sociais, sindicais, movimentos estudantis, né. Então o SIMP encaminhou essa nota para o pessoal e informou aí o motivo, né, não tem como de fato a gente se ausentar num período aí que é chave, que é a discussão da nossa database agora, das nossas questões salariais. Hoje, pessoal, saiu a folha de pagamento da Prefeitura. Ela não saiu com desconto referente aos dias de paralisação. Pelo menos eu falei com um monte de gente hoje pela manhã, nas 2 manifestações que tivemos, tanto pela manhã como agora pela tarde. Grande parte assim, dos servidores com quem falei, informaram que o contra-cheque veio normal, sem descontos. E não podia ser diferente, até porque o prefeito Eduardo Leite respondeu um dos itens da nossa pauta, e esse item, ele se chama, na verdade, composição de conflitos. Então, o que esse item diz? Que o prefeito se compromete, após o final das negociações, discutir com o SIMP as formas dos trabalhadores que paralisaram, as formas de compensar aqueles dias paralisados, antes mesmo que ele efetue um corte de ponto, por exemplo. Então o prefeito se comprometeu nesse sentido. Só que na última reunião de negociação que tivemos com o prefeito, ele falou: caso a categoria entre em greve, terei de cortar o ponto. E isso ele deixou bem claro, está na matéria do Diário Popular, do dia da reunião, né? O prefeito informou, tá? Abre aspas, fala dele. Só que eu soube, né, que arbitrariamente o senhor,
com certeza tem que partir da chefia do setor, né? Não vou afirmar que seja o senhor Rinaldo Galli, que é diretor-presidente da Coimpel, Companhia Informática de Pelotas, mas com certeza passou pelo seu crivo ou de alguém da chefia que é subordinado a ele na Coimpel, mandaram descontar 4 dias de um servidor que trabalha na Coimpel. O servidor viu o contra-cheque, o servidor me comunicou que teve desconto no seu salário referente a 4 dias de paralisação. Isso é uma tremenda arbitrariedade, porque a Coimpel é subordinada ao prefeito. E o prefeito respondeu que é a ordem dele, que ele se compromete a conversar com o SIMP após o término das negociações as formas de compensação desses dias paralisados. Apenas em caso de greve é que o prefeito manifestou-se que cortaria o ponto, efetivamente. E que mesmo que ele corte o ponto, isso não quer dizer que depois o servidor não possa compensar esses dias e quando compensar ser ressarcido, simples assim. E aí, por uma arbitrariedade, a Coimpel inventou lá, inovou e contrariando a determinação do prefeito, e o prefeito não deve estar sabendo disso, mas agora como a gente tem assessoria que nos assiste aqui vai ficar sabendo, com certeza nós vamos publicizar isso aí e mostrando, quando a gente fala para o governo Eduardo Leite que é um governo assediador, que tem práticas autoritárias, abusivas, assediadoras, está aí o contra-cheque desse trabalhador para comprovar. E é a única pessoa que eu ouvi, de centenas de trabalhadores que eu conversei hoje, é a única pessoa que eu ouvi, olha, no meu contra-cheque, eu tirei lá na internet e aparece desconto por faltas não justificadas, que é referente aos dias de paralisação. E se quer comunicar o servidor, olha, nós vamos te comunicar que no pagamento, nós aqui na Coimpel, nós vamos descontar de ti. Então, isso está provando para o prefeito Eduardo Leite. Essa é a maior prova. Passaram por cima do que ele, que é o negociador, porque quem está negociando é o prefeito. Não é o diretor-presidente da Coimpel, não é ninguém. Quem está negociando com o SIMP e com a comissão de negociação é o prefeito Eduardo Leite. E os demais membros do executivo, diretamente ligados ao paço municipal. Então nós vamos estar comunicando o prefeito oficialmente segunda-feira e queremos ver então o que o prefeito vai responder disso aí. Depois eu quero ver ele dizer que o governo dele não tem práticas abusivas, não tem práticas autoritárias, né? E assim é que vai. Recebi uma mensagem aqui, parabéns Tiago, adorei, beijão Laura, está aí a Laura conosco, né? Laura que esteve nos visitando lá, Laura, na sede do SIMP, eu fiquei feliz por tu teres ficado feliz, né, com as instalações, com o local, mas fiquei mais feliz ainda justamente de te conhecer, né? Então foi muito legal. Espero que tu possa nos visitar lá mais vezes, até porque a casa é tua e com certeza tu vai ser bem tratada, você e todo qualquer municipário. E Laura, acompanha conosco aí até o final do programa, que a gente tem bastante informações importantes, né? Várias imagens aí que eu estava editando, inclusive naquele momento lá, né? Que tu estivesse nos visitando. E também tem aqui umas coisas bastante interessantes de dados técnicos e que desmascaram algumas informações que o prefeito deu. Então, essa primeira que eu estou dizendo aqui do desconto que a Coimpel autorizou de um servidor, totalmente abusivo e autoritário, passando pela determinação do prefeito, inclusive, passando por cima da determinação do prefeito. Queremos ver o que o prefeito vai nos responder segunda-feira quanto a um dos seus indicados, já que é um cargo de confiança, né, lá na Coimpel, Companhia de Informática de Pelotas. Outro informe importante, pessoal. Recentemente, agora, já está funcionando, pertinho ali da Secretaria de Administração, na rua General Osório, quase esquina Senador Mendonça, um prédio alugado que pertence à Prefeitura de Pelotas. Então, quando vocês forem pela rua General Osório, sentido do centro para a Avenida Bento Gonçalves, passem pela frente da Secretaria de Administração, logo, mais precisamente número 938, há um novo prédio ali, onde está funcionando agora a biometria médica e o setor de orçamento da Prefeitura, que funcionava lá no segundo andar do prédio do Cine. Então prestem bem atenção, Rua General Osório, número 938,
passando a Secretaria de Administração, do mesmo lado da calçada da administração, está funcionando a biometria médica e o orçamento. Mal abriu aquele local, o SIMP já identificou que não tem qualquer condição de segurança para os trabalhadores que recém foram para ali, um local novo. Naquele local, pessoal, estão lotados cerca de 50 servidores municipais. E lá já tem diversas irregularidades. Por exemplo, só tem uma única saída para todinho o prédio, e o prédio é enorme, e com grande aglomeração de funcionários, 50 pessoas. A amperagem lá é insuficiente para o consumo dos aparelhos elétricos. Verificamos que há ausência de extintores de incêndio e mais, não tem alvará de funcionamento. Não tem. E isso está colocando em risco a vida de todos aqueles servidores e dos usuários que já estão lá utilizando desse prédio. Então o SIMP, imediatamente, tão logo que abriu esse prédio e constatamos essas irregularidades, e depois, num momento posterior, no caso oportuno, traremos as imagens para vocês disso aqui, mandamos um ofício, então, para o comandante dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros em Pelotas, o senhor Sandro da Cunha Eusébio, justamente solicitando o quê? Que o mais rápido possível, os bombeiros façam uma vistoria urgente. E aí, quando o Eduardo Leite diz que não dá para dar salário, que está perto da lei de limite de responsabilidade fiscal, quando diz que só pode dar R$10 de vale alimentação, mas que o resto praticamente está resolvido, a gente está provando para a comunidade. Não tem condições de trabalho, nem de atender bem o usuário. E é prédio alugado, não é nem prédio comprado. Há horas aquele prédio passa por manutenção, e aí abrem o prédio com falta de extintor de incêndio, a amperagem lá não aguenta os equipamentos elétricos ligados, não tem alvará de funcionamento, só tem uma única saída, que é a mesma entrada para 50 pessoas aglomeradas lá dentro. E aí como é que a gente não consegue comprovar aqui para a comunidade, para quem nos assiste aqui, o descaso que o governo tem? E olha que eu não estou falando de salário, e olha que eu não estou falando de melhorias remuneratórias. É realmente o descontentamento geral, porque o trabalhador não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo prestar o serviço. Não é demagogia, não é discurso da gente aqui. A gente prova, a gente traz dado, a gente traz documento, a gente mostra para a comunidade. Então, olha, fica difícil mesmo de fazer uma discussão que parece que ela passa só pela técnica financeira e orçamentária, quando a gente prova que há uma grande dificuldade para se conseguir prestar os serviços à comunidade. Recebi uma mensagem aqui, final 2341. Vamos que vamos então, É o colega aqui que está nos mandando a mensagem dizendo vamos adiante, vamos seguindo em frente na nossa luta. Então, pessoal, está aí, está registrado, o SIMP já protocolou o ofício lá no Corpo de Bombeiros para pedir que façam urgentemente uma vistoria naquele prédio situado à Rua General Osório, número 938, bem pertinho ali da Secretaria de Administração. E eu estou tocando aqui, pessoal. Também uma informação importante, na verdade, é um direito de resposta. O site Amigos de Pelotas, tem uma das suas colunistas, ela é jornalista e assistente da redação. E ela é denominada, creio que seja um apelido, não sei se é o nome dela, mas a denominação dessa jornalista e assistente da redação do Amigos de Pelotas está caracterizada como Vivi Stewart. E ela colocou lá no site do Amigos de Pelotas, falando da presidente do SIMP, onde ela fala: Tatiane do SIMP e sua declaração esquisita. Aí a Vivi Stewart, ela diz o seguinte, que o Diário Popular da última quarta, dia 28, trouxe uma afirmação para essa Vivi, no mínimo esquisita, no entendimento dela, por parte da presidente do SIMP, Tatiane Rodrigues. Na página 7 do Diário Popular,
segundo a Vivi aqui, ela informando, a Tatiane do Simp diz que a paralisação da categoria desta quarta, que já ocorreu, e da próxima sexta, que é hoje, tem por objetivo o desgaste político do governo. Aí essa Vivi Stewart fala assim: especulo. Isso é a especulação dessa jornalista do site Amigos de Pelotas. Então a categoria para a Tatiane, presidente do Simp, seria apenas massa de manobra do interesse do Simp? E a luta do Simp não é melhorar a condição de vida da categoria, mas fazer jogo político eleitoral? Meu antigo editor, chefe dela, chamava isso de tiro no pé. Então citaram o nome da presidente e aí nós fizemos, já que atingiu a entidade, nós pedimos um direito de resposta, na qual nós o produzimos hoje, e aí, nesse direito de resposta, nós fomos pedir esse direito de resposta, para que fosse publicizado também no site, para dar nossa versão, já que essa era a versão por parte da Vivi Stewart do site Amigos de Pelotas. Porque quando a Tati falou que o objetivo das paralisações era de desgastar, e aí nós colocamos o seguinte, e agradecemos ao Rubens Amador Filho, que é um dos responsáveis do site Amigos de Pelotas, porque ele colocou na íntegra e colocou rapidamente hoje, publicizou lá a resposta nossa. E a nossa resposta é simples, quase simples, a nossa resposta é simples. Bom, no comentário publicado no Amigos de Pelotas, do último dia 28, que a Vivi Stewart criticou a declaração da presidente do Simp, de que a paralisação era só para fins de desgaste político, nós explicamos o que é esse desgaste político. O desgaste político a que se refere jamais teve a conotação de jogo político eleitoral, como tenta fazer crer a jornalista. Cabe esclarecer que sempre e tomada de decisões entre duas partes. Há sim relações e disputas políticas, não políticas eleitorais, mas políticas sim, seja de políticas salariais, seja de política de condições de trabalho, seja de condições políticas de gestão pública. A categoria dos municipários de Pelotas não é e nunca foi massa de manobra, como afirma a jornalista, pois a categoria ela é madura e esclarecida o suficiente para tomar suas decisões. Basta acompanhar as Assembleias Gerais, onde lá todos os servidores, qualquer um, tem direito de vez e voz, inclusive para se manifestar, para opinar livremente, tudo de forma respeitada, e é caracterizada essa constatação. Todas as propostas são colocadas em votação, e os municipários tomam suas decisões se manifestando e votando livremente. O desgaste político, de fato, existe contra um governo que é intransigente, que não negocia, pois não aceita qualquer avanço nas propostas. Um governo que não paga o piso do magistério e diz que paga. Um governo que segue pagando salários abaixo do mínimo nacional. Um governo que mantém o salário dos servidores de Pelotas como um dos mais baixos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Um governo que não melhora as condições de trabalho dos servidores. Um governo que mantém a prática do assédio moral, isso sim é um desgaste político. Nossa luta, sim, é para melhorar a condição de vida da categoria, para se ter salários justos, para que os servidores possam sustentar as suas famílias com dignidade, para que o governo municipal pague o piso do magistério, pague o mínimo nacional, para que supere a triste e injusta realidade enfrentada pela categoria, com salários aviltantes. Essa é a nossa luta, pela defesa intransigente do direito dos municipários. Então está aí a nossa resposta para a colunista, e como eu disse, a gente agradece ao Rubens Amador Filho, que é um dos responsáveis pelo site Amigos de Pelotas, e ele publicizou na íntegra o direito de resposta. E é assim que se faz, e é assim que é democrático. Então está aí a explicação, muita gente pediu para que a gente pudesse esclarecer e explanar isso aí.
Olá, meu amigo Tiago, estou na escuta. João Mastrantônio, aposentado, abandonado pela Prefeitura de Pelotas. É verdade, João, abandonado pela Prefeitura, mas não por nós. E eu falei no início do programa de ti aqui, João. Depois tu me confirma se tu estivesses lá na sede do Simp essa semana. Ninguém me deu o recado, né? Embora eu tive mais fora da sede do Simp do que lá dentro. Ninguém me deu o recado. Então depois tu me manda uma mensagenzinha aqui, João, só para me confirmar se tu estivesses lá ou não. Caso não tenhas tido a oportunidade, vou continuar lá te aguardando para te receber bem lá e poder te mostrar, né, a casa nova, a tua casa nova também de todos nós. Bom, pessoal, quero também informar que recentemente, no caso isso ocorreu semana passada, mas a gente não pode trazer como informe devido à pauta ser muito grande, o plenário do Senado aprovou na quarta-feira, dia 21, o estabelecimento de um piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 1.014. Essa votação ela é histórica, ela significa um cumprimento assumido pelo Senado, né? Então, a mesmo exemplo do piso nacional do magistério, pelo menos foi votado em âmbito do Senado, o piso nacional para agentes comunitários de saúde, para que nenhum agente ganhe menos, né, do que R$ 1.014. É como um salário de partida da carreira dos agentes comunitários de saúde. A proposta ainda prevê que, a partir de janeiro do ano que vem, o valor sempre será reajustado por meio de decreto do Poder Executivo. E a forma de reajuste foi modificada em relação ao texto que havia sido aprovado na Câmara, que previa apenas uma vinculação ao valor vinculado, no caso, ao PIB, ao Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. A sistemática seria, assim, a mesma aplicada hoje o que se faz ao salário mínimo nacional, que o salário mínimo nacional hoje, a composição dele é a variação do PIB mais a inflação dos últimos 12 meses. Então a inflação mais PIB é que compõe o percentual de reajuste do salário mínimo em todo janeiro de cada ano. Então, o texto aprovado também cria um incentivo financeiro, também o projeto dá um prazo de 12 meses contados da publicação da futura lei, porque ainda tem que passar por sanção da presidente Lula, que brincam, né, na verdade, da Dilma, né, mas a presidente Dilma, ela tem que ainda sancionar, ela pode sancionar ou vetar o projeto. Ela tem um prazo para isso aí, e aí, nesse prazo que ela tem, nesse período aí, ela tem que ou vetar, ou sancionar, ou sugerir alguma alteração. Esperamos que passe na íntegra o projeto e que a mesma possa sancionar, né? E é um projeto de lei que, na verdade, além de valorizar os agentes comunitários de saúde, e eu tive lendo já em outras oportunidades o projeto em si, ele amarra muito bem as formas de como a União vai repassar esses recursos para os municípios, para que os municípios efetuem esse cumprimento de piso. A União vai pagar 95% desse valor e o município apenas os 5% restantes. Então é uma lei que ficou muito bem projetada, prevendo prazos para implementação de plano de carreira, de onde sairão os recursos para cumprimento deste piso, que a União aportará esses recursos. Então, uma importante vitória para os agentes comunitários de saúde. Como recentemente também vem sendo aprovado em nível de congresso também, recentemente, dos técnicos, né, em enfermagem e várias outras categorias que também vêm sendo tramitados pisos salariais. Outra aprovação também que tivemos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi a PEC, ou seja, o projeto de emenda à Constituição, o número 77 de 2013, onde inclui os agentes de trânsito no sistema de segurança pública, né? Ou seja, os agentes de trânsito seriam, quando isso for lei, estruturados na carreira de integrantes de segurança pública, porque hoje agente de trânsito não é incluído como
alguma autoridade, um servidor da área de segurança pública. E em falando-se de trânsito, de vidas, de tráfego, de fiscalização de trânsito, está ligado diretamente à área de segurança, né? Então, a PEC ela já foi analisada na Câmara e agora ela precisa ainda passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado. Então, essa proposta de emenda à Constituição, né, alguns colegas, falei até com alguns colegas hoje, agentes de trânsito, que estavam paralisados pela manhã, alguns tinham entendido, olhando as matérias via internet, que isso já tinha sido aprovado no plenário e que já iria para a sanção da presidente Dilma. Não. O plenário, o local do plenário, é onde numa sessão da Comissão de Constituição e Justiça é que foi aprovado, ou seja, foi aprovado no âmbito da comissão. Aí sim, agora restam 2 votações no plenário, não mais em caráter de comissões, para depois ser ainda submetido à apreciação da presidente, onde ela pode vetar ou sancionar, né? Só para dar a explicação correta aí para os colegas agentes de trânsito, mas já é um grande passo, né? Já é uma grande conquista aí pelo reconhecimento da profissão de agente de trânsito, né? Integrar aos demais que já se encontram caracterizados como integrantes da segurança pública, previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Bom, pessoal, agora eu vou dar o último informe, para depois a gente seguir na sequência dos 6 vídeos que tenho para apresentá-los, e esse sim, esse informe é importante. Vou ler aqui uma mensagem anteriormente. Boa noite, gostaria de saber se os professores contratados recebem um salário mínimo, pois na folha que a administração manda para o banco, conta o salário de R$ 724. Mas, colegas, R$ 724 é o salário mínimo nacional. É o salário mínimo nacional, R$ 724. O problema é que mesmo o professor contratado, igualmente aos professores do quadro efetivo, é aquela triste realidade salarial. Um professor de 20 horas, contratado ou concursado, ele tem um salário padrão de 300 e poucos reais. Aí ele recebe um complemento para chegar à base de cálculo. Base de cálculo é onde são calculadas as vantagens inerentes ao cargo de professor. Essa base de cálculo hoje, de um professor de 20 horas, é de R$ 542. E aí, dependendo se o trabalhador tem vantagem ou não, se ele não tem, ele só tem 524. Aí a prefeitura complementa, porque ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, complementa para chegar a 724. Só que 724 bruto, salário bruto. Aí vai ter o desconto da Previdência, vai ter outros demais descontos. Um professor de 20 horas no município de Pelotas líquido ganha aí 500, 600 reais, 700, dependendo se ele já tem vários anos de serviço na prefeitura. Então, o que a prefeitura faz? Se tu tens vantagem, ela soma para tu chegares aos 724. Ela se utiliza da tua vantagem. E se tu não tens vantagem nenhuma, a não ser só a própria hora de atividade, 20% ou algo assim, faltando valor para completar como salário bruto 724, aí a prefeitura complementa por imposição legal. Porque se não tivesse imposição legal, eu sou capaz de afirmar que o governo Eduardo Leite deixava o servidor mesmo com R$ 500 de bruto e com R$ 200 de salário líquido, né? Mas essa é a triste realidade. Então, conforme a tua pergunta, se tu queria saber se os professores contratados recebem um salário mínimo, pois a administração manda a informação de salário de R$ 724, ganha um salário mínimo, porque ganha como bruto, sendo que o líquido, que é o que eu entendi a pergunta, sendo que o líquido, que é o valor que efetivamente entra na tua conta, nunca vai ser os 724. Mas ela, embora informe para o banco como valor bruto, é porque, de fato, é o total dos vencimentos, né? A questão é, será que o banco, eu entendi a tua pergunta aqui, se é creditado na tua conta, por exemplo, 500 e poucos reais, como é que a informação que chega para o banco é de 724? Se o que efetivamente foi depositado no banco já é o valor
com os descontos. Eu creio que seja esse teu questionamento. Bom, mas aí é uma pergunta interna administrativa, né? Não vou saber te responder, por causa que isso aí é uma questão administrativa. Por que que eles informam, né, o valor de maneira diferente? Porque, de fato, a administração envia as informações para o banco, que eu creio que seja o correto, do valor que de fato entra na tua conta. Então, se o valor que entra na tua conta é R$ 565, bom, a não ser que a prefeitura encaminhe o valor bruto para o banco, e do banco é que começa a sair os descontos provenientes e serem repassados para os órgãos que devem ser repassados. Para a Previdência, em se tratando de Previpel ou INSS, sai depois do banco o ressarcimento para a própria prefeitura dos 6% do Vale Transporte, né? Só se for isso aí. Mas aí, claro, né, tem que ter uma informação mais técnica, e quem pode informar isso aí é a própria administração. O SIMP não detém esse dado, porque isso é um dado da própria administração. A Tânia: Tiago, estou atenta e te pergunto, o mesmo foi feito em relação ao piso do magistério, mas o que adianta se a lei não é cumprida? Abraços, Tânia. Não, Tânia, esse piso não é o mesmo do que foi feito com o piso do magistério. Se tu prestou atenção no que eu falei, o projeto de lei deles é muito melhor definido que a própria lei do piso do magistério. Porque tu te lembras que a lei do piso do magistério diz que a União complementará para os municípios que comprovarem que não tiveram os recursos necessários para aportar esses recursos. E aí, na época, tinha-se um critério que para os municípios acessarem, eles deveriam ter, do total da rede escolar, um percentual grande de escolas mais na zona rural do que na zona urbana, cujo requisito esse já até caiu. Como ele caiu, hoje nem tem uma clareza, né, digamos, legal, de como aportar esse recurso quando o município tiver que solicitar da União. Mas a União também nunca negou para o município que cobrou. Não tem nenhum município que informe, cobrei da União, a União me deu tal resposta. Já o piso dessas categorias, como eu te falei, a exemplo dos agentes comunitários, Tânia, ali está definido. O governo federal pagará 95%, o município 5%. Ali está definido a forma de reajuste, como é que varia o percentual. Mas, concordando contigo, Tânia, com certeza, se depois os gestores não cumprirem, pode ser a mesma luta que se tem hoje. Mesmo sendo garantida pós Supremo Tribunal Federal, tenha que se brigar depois juridicamente. Mas o passo importante foi dado, que é o quê? Que é conquistar depois legalmente um piso para um determinado segmento, para uma determinada categoria. Isso já é uma grande vitória, como foi a própria grande vitória do piso dos professores, porque embora o prefeito Eduardo Leite diz que pague, não paga, tu sabes que eles estão perdendo as ações judiciais. E vai chegar um momento que vai ser pago tudo para os professores, porque é um crédito que vocês estão tendo, armazenando, e é de direito de vocês. Bom, pessoal, nós estamos aí há 17 minutos do programa. Vou dar uma parada aqui nas mensagens, senão a gente não vai poder colocar, embora são 6 vídeos, mas todos curtos, de 1 minuto, de 50 segundos. Já até aviso o Wagner, que o Wagner também controla o tempo por causa da outra programação, né? Os 6 vídeos, em média, é de 1 minuto, 50 segundos cada um. Então a gente precisa aí ter tranquilamente, né, uns 8 a 10 minutos para poder divulgar esses vídeos. Então eu tenho aí até 10 para as 8 para dar esse informe que falta eu dar agora, para a gente ir direto para os vídeos. Pessoal, o prefeito Eduardo Leite diz que... aí a Tânia manda de volta. Ok, um abração, a vovó. Beijão, Tânia, obrigado pela tua participação. Então, pessoal, o prefeito Eduardo Leite afirmou na resposta da pauta da Database que o que a prefeitura compromete hoje das suas receitas correntes líquidas para com a folha de pagamento de pessoal, e quando eu digo folha de pagamento de pessoal, colegas, comunidade que estão aqui nos assistindo, não é só salário de servidor do quadro de carreira. Esse gasto com o pessoal entra CCs, entra secretários, entram assessores. Então, quando se fala gasto de pessoal, está o salário inclusive do prefeito, de R$16 mil, da vice-prefeita, dos secretários, que é de R$8 mil. Então, quando se fala de gasto com pessoal, tal salário de todo esse pessoal. Então, e isso é legal.
Então o prefeito afirma que hoje, antes de ter essa proposta de reajuste, antes de nós aceitá-la, hoje a prefeitura compromete pouco mais de 47% do total das receitas correntes líquidas. Isso é uma afirmação da prefeitura em documento. E o prefeito também afirma que caso nós aceitemos os 6,3% oferecidos, dos atuais 47%, iria comprometer 48,25% do total das receitas do município. Sendo que a lei de responsabilidade fiscal permite que tu possas ir até 54%, sendo que a partir de 51% já é uma margem vermelha, um sinal vermelho, pois já começa-se a ter alguns alertas de possíveis repasses federais que possam não chegar até a cidade. Mas, seguramente, até 51%, se o prefeito quisesse dar, ou próximo disso, ele poderia. Mas o que nos chamou a atenção é que ele afirma que hoje, do que ele gasta conosco, e isso já vem desde o ano passado, isso compromete 47% da receita. Pois então, eu tenho aqui em mãos, esse documento aqui, em mãos, que vocês estão vendo, claro, é só um esboço, mas eu vou dizer, para quem quiser pesquisar na internet e procurar, isso aqui é um documento que se chama Certidão número 941 de 2014. Isso aqui, pessoal, é uma certidão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o órgão que fiscaliza as contas das prefeituras em nível estadual. É uma certidão. E no que tange essa certidão, ela analisa a gestão fiscal das contas da Prefeitura de Pelotas. E aqui afirma o seguinte: no exercício de 2013, ou seja, durante todo o ano passado, onde a Prefeitura já afirmava que comprometia 47% da receita com os nossos salários e com os deles, no exercício de 2013, a despesa com pessoal, no ano inteiro de 2013, foi de R$ 239.015.341,30, o que corresponde a 44,23% da receita corrente líquida. Vejam bem, o Tribunal de Contas do Estado afirma que o que a Prefeitura comprometeu das suas receitas com a folha de pagamento é 44%, mas o prefeito está dizendo 47%. Esses 3%, esses três pontos percentuais, esses 3%, isso representa milhões. Vejam bem. Aí o prefeito hoje usa o argumento que já compromete 47%, sendo que a gente não teve aumento de 2013 para cá, ele já compromete isso e diz que se der o aumento para nós, vai chegar a 48%. Mas o próprio Tribunal de Contas do Estado afirma que a Prefeitura comprometeu até o final do ano passado apenas 44%. E a certidão do Tribunal de Contas do Estado é assinada pelo senhor Cláudio Roberto Coscodan das Chagas, diretor de controle e fiscalização, substituto do Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui é um documento oficial do Tribunal de Contas do Estado. E aí, quem é que está falando a verdade? Quando a gente diz que é fácil jogar com os números, que quando a gente disputa politicamente o orçamento do município, quando a gente disputa as prioridades, bom, é o órgão oficial fiscalizador de contas públicas que está dizendo: a Prefeitura de Pelotas apenas comprometeu 44% das suas receitas com o pagamento de pessoal, longe dos 47% que o prefeito afirma. E eu digo longe porque parece pequeno 3%, mas 3% são milhões em reais. São mais de 6 zerinhos. Então, é lamentável, mas ao mesmo momento mostra que a gente não está dormindo, que a gente só faz luta política e não detém conhecimento técnico, ou que não se possa fazer a discussão técnica de receita orçamentária, né, com esse prefeito. Então, está aprovado aqui esse documento. Para quem quiser, acesse o site do Tribunal de Contas do Estado e coloque certidão número 941/2013.
2014. Isso no exercício de 2013, já gestão Eduardo Leite. Bom, pessoal, agora sim, agora eu vou convocar os serviços diretos, né, do Wagner, não que ele não esteja, ele nos assessora lá na Suite Master durante todo o programa, mas agora é a hora que eu exijo a atenção dele e o Wagner, muito dinâmico, né, consegue aí proporcionar para vocês, através da técnica, tudo que a gente vai demonstrar. Bom, pessoal, nós vamos começar pelos inícios, então, de todas as atividades dessa semana até o presente momento, com os vídeos. Então, eu vou pedir para o Wagner colocar o primeiro vídeo, que foi a reunião do SIMP, com a comissão de negociação, com a comissão de vereadores, esta reunião com o executivo, reunião esta que tivemos nesta segunda-feira. Então, Wagner, pode soltar para nós o vídeo. Esta reunião, pessoal, foi na segunda, à tarde, às 17 horas, lá no saguão da prefeitura. Estavam os vereadores, tinham vários secretários que eu nunca vi participar de reunião de negociação, como a secretária de saúde, Arita Bergman. Tinha alguns assessores de outras secretarias que também costumeiramente não os vimos em outras reuniões, e aí foi amplamente debatido o próprio orçamento, que há margem para a prefeitura aumentar o nosso vale alimentação, para cumprir a lei do piso, para cumprir também o que estava previsto no orçamento, que todo trabalhador ganhe no mínimo o valor do mínimo nacional, né? Então, foi abordado várias situações, mesmo estando com a presença dos vereadores, enfim, o prefeito é irredutível tecnicamente. Não dá, vai estourar a lei de responsabilidade fiscal, não dá, mas eu trouxe para vocês aqui a confirmação do Tribunal de Contas do Estado que não bate. E engraçado, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza de acordo com os próprios dados que a Prefeitura de Pelotas dá para eles, e aí eles fazem a análise das contas, né? Então, a gestão fiscal que é analisada pelo Tribunal de Contas do Estado é com base nos dados justamente dispostos pela Prefeitura, né? Então, a informação do prefeito não bate com a do TCE. Bom, pessoal, seguindo aí a sequência, depois da reunião com o governo que tivemos segunda-feira, logicamente tivemos que fazer, né, na terça, pela manhã, a Assembleia Geral da categoria para avaliar diante desse impasse do prefeito. Então, Wagner, pode soltar o vídeo aí da Assembleia Geral. Então, pessoal, na Assembleia Geral, que estava totalmente lotada, né, haviam mais de 1.000 municipários dentro da Assembleia, haviam duas propostas. A primeira, ou que se votasse pela greve já nesta Assembleia, e a segunda era que se votasse pela greve apenas na segunda. Segunda agora, por quê? A votação pela greve já naquele dia era diante dos impasses, das mobilizações que haviam sido feitas. Essa foi a defesa, né? Então já era o momento de greve. E a defesa, que era a favor de que se discutisse a greve só na segunda, era para justamente nessa semana fazer mais atividades de paralisação e ver realmente e informar para os colegas a construção de uma greve, porque a greve tem as suas consequências, o que é normal. O prefeito já anunciou que em caso de greve ele irá cortar ponto. Então, para aqueles que pensam em votar pela greve na segunda, só tem que ter a consciência, simples, né? Só tem que ter a consciência, olha, eu vou entrar numa greve, mas sabendo que vão cortar o meu ponto. E aí, quando tu faz a análise, eu sou a favor da greve, mas se ele cortar o ponto, eu volto a trabalhar no mesmo dia. Bom, então repense, porque nesse caso, se o pensamento é esse, aí fica complicado fazer greve, porque na prática não vai estar fazendo a greve da categoria. Então, quando a gente informa, e é obrigação do SIMP, a gente tem que formar as mazelas. E isso não é puxar o movimento para trás, isso não é ser contrário, isso é ser verdadeiro com a categoria. Se a categoria lá na plenária, porque é ela que vota, não é a direção que vota, se a categoria na plenária entender que tem que entrar em greve, tem que entender que tem que entrar em greve justamente para chamar a atenção da comunidade, para combater as políticas desse governo, demonstrando que está disposto a lutar
independentemente da consequência que vier por parte do Executivo. Isso é ser maduro na responsabilidade de votar por uma greve. E aqueles que entendem que não querem a greve e não tiver outras propostas, vão ter que analisar a proposta que está apresentada até o momento. Então, essa proposta dessa Assembleia foi aprovada, a de que se ganhasse o tempo dessa semana até segunda, para que as pessoas reflitam, façam essas avaliações, conversaram conosco nas paralisações, dentro dos setores, e também conversaram num dos vídeos que a gente vai apresentar em seguida, que foi na reunião dos delegados sindicais. Mas, na sequência, no dia 28, quarta-feira, houve a paralisação em frente à Prefeitura à tarde. Então coloca para nós aí, Wagner, o vídeo da paralisação da Prefeitura. Essa paralisação foi à tarde, onde expomos lá em tamanhos gigantes os contra-cheques, várias pessoas passavam e olhavam, né, e não acreditam naqueles valores ali que estavam expostos, né? E aí, através de colocação de faixas, ali ó, estão os senhores parados, a comunidade parada olhando, né, vendo o contra-cheque, e os colegas, além dos nossos colegas que se fizeram presentes na praça, ali em frente à Prefeitura à tarde, num determinado momento, se somou conosco o pessoal do SANEP, que estava fazendo uma marcha naquele dia pelas ruas da cidade. Haja vista que o SANEP ainda encontra-se em greve, né? E aí o SANEP se somou conosco ali durante a marcha. Inclusive, e aí estão os colegas do SANEP se somando conosco ali, que eles estavam numa marcha. Inclusive, pessoal, tive a informação da Rosemary, vice-presidente do Sinsapel, que agora há pouco houve um encontro, né? Não era uma reunião oficial, houve um encontro informal, né, por parte, uma reunião, mas por parte do presidente do SANEP, Jacques Reidames, com o presidente do Sinsapel, o Renato, e que, né, o Jacques quis apresentar propostas diferentes daquela que a autarquia apresentou para a categoria até o momento, mas por ali não se tratar de um foro legítimo. Ele não entregou nada por escrito, não tem como o pessoal do Sinsapel levar essas propostas que o Jacques falou verbalmente para a categoria. Então o SANEP estará indo à Câmara terça-feira, que é o mesmo dia que o Jacques Reidames, convocado pela Câmara, dará maiores esclarecimentos sobre a autarquia. Então estou dando aqui um informe, né, do pessoal do Sinsapel. E também quero dar aqui um informe, né, do meu grande colega Adão Lopes, né, esposo da minha querida colega que se formou comigo lá na faculdade, a Annelise. O Adão Lopes, motorista, está sempre assistindo o nosso programa. Adão, um grande abraço para ti. Como hoje o programa está corrido, tem muita pauta, com certeza, num outro programa a gente vai abordar com mais ênfase, além de vários cargos, de várias funções que a gente comenta, também a dos motoristas. Inclusive, numa oportunidade, a gente vai registrar até as condições de trabalho dos mais diversos segmentos onde há motoristas da Prefeitura, que é um dos teus cargos, né? E com certeza vou te prestigiar e estou atento ao teu pedido. Então, Adão Lopes, um grande abraço aí para ti, Adão. Bom, pessoal, para chegar ao rumo aí da conclusão dos nossos vídeos, tendo mais 4 vídeos, Wagner, coloca o vídeo aí de 30 segundos que é da Assembleia dos Trabalhadores da Eterpel. Essa Assembleia, pessoal, ela foi realizada na quarta-feira à noite, lá na sede do SIMP, e os trabalhadores da Eterpel não tiveram avanço nas suas negociações, estão estacionados no 6,3%, é uma empresa pública, poderia dar aumento diferenciado, como é o caso do SANEP. O SANEP até então tem uma proposta de 6,8, né, maior que da categoria em geral, mas pode porque ela tem autonomia financeira, se trata de uma autarquia. E aí, diante disso, os trabalhadores da Eterpel deflagraram greve a partir de 12 de junho. Por que a greve iniciará 12 de junho? Porque desde essa Assembleia até o dia 12, eles estão se colocando à disposição para discutir tanto com o prefeito como o diretor-presidente da autarquia. Então, se quiserem evitar a greve, que chamem para uma reunião, que a Prefeitura e a autarquia e a empresa rodoviária apresente uma nova proposta, porque tem tranquilamente quase aí meio mês, 13 dias, 14,
antes do início do dia efetivo da greve, 12 de junho, para esses trabalhadores. Então, os colegas aí da Interpel, vejam o tamanho de descontentamento dos trabalhadores na cidade de Pelotas, desde as empresas públicas até os demais servidores. Wagner, vamos colocar aí o nosso antepenúltimo vídeo, que é de 50 segundos, que é a reunião do Conselho de Delegados. Esta reunião foi realizada no SIMP, ontem à tarde, onde os delegados, em grande número que compareceram no SIMP, nos informaram a realidade dos seus setores no que tange à Assembleia que teríamos segunda-feira. Então, deu para ver que 50% dos setores representados aí pelos seus delegados votam a princípio na Assembleia de segunda pela greve, e outros 50% não. O problema é que grande parte desses setores que diz que aceitaria ou a greve ou a proposta do prefeito, muitos não vão na Assembleia. E o problema é que o delegado que representa o setor, ele não vota pelo setor, ele vota por ele. Então a gente atenta, pessoal, quem quer votar pela greve, vai na Assembleia. Quem quer votar contra ela, tem que ir na Assembleia, não tem outra maneira, não tem como ficar dependendo, nem criticando, nem julgando, nem a direção do SIMP e nem os colegas que lá se fizeram presentes e deliberaram. Penúltimo vídeo, Wagner, de 1 minuto, porque o outro é de 30 segundos, e aí bate mesmo aí, né? Essa foi a paralisação geral da categoria, hoje pela manhã, em frente ao foro. Teve um grande número de servidores, né? E hoje pela manhã ali o pessoal, em frente ao fórum, em frente à Procuradoria do município, fez paradas de trânsito, né? Informou para a comunidade pelotense por que a categoria está paralisada. Então, nessas paradas nós tivemos, inclusive, o apoio dos motoristas, das pessoas que paravam ali com os seus veículos, né? E aí o pessoal, hoje pela manhã teve. Não vai dar tempo de botar o vídeo da atividade agora à tarde no calçadão, mas agradecemos aqui a gentileza e a audiência de todos, desejamos a todos um final de semana e atenção, Assembleia segunda-feira, 13h30 da tarde, no auditório externo do Colégio Pelotense. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.